Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o encapsulamento e os modificadores de acesso. Bom, até agora nossos atributos e métodos não tinham um gerenciamento de permissões. Nesse sentido, você pode imaginar que qualquer parte do programa pode alterar qualquer dado de qualquer objeto. Bom, isso na programação orientada a objetos é um caos, certo? E é justamente para isso que a gente tem os modificadores de acesso, para controlar quem pode acessar o que, certo? Bom, vamos ver aqui um problema. Imagina, vou colocar aqui branquinho, imagina uma classe aqui, public class conta. Public string titular. Public double saldo. Tenho aqui esse trecho em uma parte do nosso código. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. E em outra parte do código, a gente tem uma instância do conta. Conta é igual a new conta. Conta.saldo é igual a menos 5.000. Em outra parte do código, a gente pode ter isso daqui. Faz sentido uma conta ter um saldo negativo assim? E se alguém coloca qualquer valor aqui de qualquer parte do código? Alguém garante que isso daqui é válido? Não, né? Ninguém garante que isso é válido. Por isso existe o encapsulamento, que a gente faz pelos modificadores de acesso. Vamos entender os modificadores de acesso primeiro. Os modificadores de acesso são algumas palavras-chave que definem quem pode acessar atributos, métodos e construtores, certo? São 4. Public, private, protected e o default. Default é quando você não coloca nada, por isso eu coloquei entre parênteses. Vamos entender eles aqui. O public é o mais simples de todos. Vou colocar assim. Pode ser acessado de qualquer lugar. O public pode ser acessado de qualquer lugar sem restrições. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho um public string titular, o public double saldo. Nesse caso aqui, o titular e o saldo podem ser acessados de qualquer lugar, assim como a gente está vendo aqui, certo? Não tem restrições. Quando a gente usa, geralmente, normalmente, a gente usa em métodos que representam ações. Métodos que representam ações do nosso objeto, certo? Vou colocar assim, aqui, isso. Métodos que representam ação, beleza? Porque assim a gente permite que outros objetos possam chamar esse método public. O private pode ser considerado o mais importante entre os modificadores de acesso. O private significa que só a própria classe pode acessar. Ou seja, se aqui fosse private, apenas a classe conta poderia acessar o saldo em algum método, provavelmente público, entende? Agora, nesse caso, a gente não pode fazer isso daqui. Erro de compilação. Vou estender aqui. Aqui daria um erro de compilação, porque o saldo agora é privado, certo? Como que com um atributo privado a gente faria isso? Vou colocar isso para esse lado aqui. O que faria mais sentido para a gente é dentro da classe conta a gente fazer um public void depositar.
ou sacar, né? Que receberia um double valor. Vou estender aqui também. Receberia um double valor. E a gente poderia verificar aqui dentro se, por exemplo, o valor é maior que 0. Porque você não pode depositar 0 ou abaixo disso. Então, o saldo receberia o valor. Lembram disso daqui, que significa a mesma coisa aqui. Saldo é igual a saldo mais valor. Saldo é igual a ele mesmo mais o valor, certo? E nessa maneira a gente consegue colocar, a gente consegue alterar o valor do saldo de maneira correta, colocando um método público depositar que modifica o nosso atributo privado saldo, certo? Bom, antes de falar do Protected Default, eu vou falar do encapsulamento, que é um dos pilares da orientação a objetos. A ideia do encapsulamento é esconder detalhes internos e permitir acesso apenas por métodos controlados. Certo? Essa é a ideia principal do encapsulamento. O encapsulamento é um dos pilares da orientação a objetos, como a gente já entendeu agora. Na prática, é o que a gente acabou de fazer aqui. Escondendo, encapsulando o nosso atributo saldo. Esse saldo é um detalhe que a gente quer controlar para que não seja visto e alterado por qualquer parte do nosso código. A gente encapsulou o saldo e manteve um método controlado para a gente alterar ele apenas após a nossa verificação aqui, certo? Bom, na prática, é isso que é o encapsulamento. O objeto controla seus próprios dados, certo? Bom, é muito comum também a gente ver alguns métodos chamados getters e setters. A gente vê os getters e setters. O que são os getters e setters? Quando um atributo é privado, como é que a gente pode acessar o seu valor? É muito comum a gente deixar todos os atributos privados, a não ser que a gente queira explicitamente, tenha total consciência que a gente quer um atributo público ou protected, a gente vai deixar ele privado e apenas acessar eles por meio de getters and setters. Por exemplo, vou criar apenas o trechinho dentro de uma classe, por exemplo, private string nome. Esse é o trecho dentro de uma classe, certo? É o nome. Opa, aqui. Como que a gente acessa esse nome privado? A gente vai colocar um getter chamado public, um getter público, string, que retorna string get nome. Não recebe nada, nenhum atributo, e apenas retorna o nome, certo? Da mesma maneira, a gente faz o setter, public void, nesse caso é void, né? Porque a gente não quer retornar nada. Public void set nome, que aqui a gente vai receber o string nome, que a gente quer alterar. E this.nome é igual a nome, certo? E quando a gente for usar em outra classe, eu vou colocar desse lado aqui, a gente pode colocar, por exemplo, a classe que seria pessoa. Pessoa é igual a new pessoa, isso considerando sim um construtor explícito, né, para já definir o nome. A gente pode definir aqui, ó, pessoa.setNome, colocar aqui, passar um nome, que é uma string, a gente pode colocar Anderson. Agora, o nome dessa pessoa, a variável de nome aqui, o atributo nome é Anderson. E se a gente quiser, por exemplo, ver esse nome, né, a gente pode colocar, por exemplo, dentro de um print system, .out.print, ln, pessoa.getNome. Assim a gente vai estar recebendo o atributo, vai estar retornando o atributo nome. Posso até colocar assim, nome
mais pessoa.getNome, para a gente resultar mais bonitinho, certo? Por que que a gente não deixa público isso? A princípio, na maioria dos códigos, a gente vai deixar sempre privado por convenção, para deixar os nossos códigos com um padrão mais definido, mais bem definido, mais legível e mais comum, certo? Porém, a gente pode também deixar privado, simplesmente porque a gente quer validar alguma coisa. Nome, por exemplo, ao invés de só definir this.nome, a gente pode colocar if nome. Esse aqui é o que está recebendo, porque não tem o this. Diferente de null, por exemplo, a gente dá o this.nome é igual a nome. Aí, ou e, né, na verdade, a gente quer adicionar mais um. E nome é diferente de vazio. A gente pode diferente de vazio ou só um espaço. A gente poderia validar melhor retirando todos os espaços aqui para ver se não tem nada, né? Você ver se seria nulo. E a gente pode validar assim. This.nome é igual a nome. Poderia validar a quantidade de caracteres e assim vai. E nossos códigos vão ficando mais bem validados, certo? Bom, esses são os getters e setters. Já já eu dou uma mostrada como funciona ele no código mesmo. A gente vai para o IDE, para o IntelliJ. Mas por enquanto, vamos entender aqui os outros. O protected. Esse modificador protected aqui, a gente vai entender melhor ele quando a gente for estudar herança. Por enquanto, a gente só precisa entender que apenas classes filhas conseguem acessar. Apenas a própria classe e classes filhas conseguem acessar. O que são classes filhas? A gente não viu isso ainda, por isso a gente vai ver melhor quando estudar herança, que a gente vai ver o que são as classes filhas, classes que herdam atributos e métodos de outras classes, certo? Por enquanto a gente não vai aprofundar muito nisso. Quando a gente chegar em herança, isso vai fazer muito mais sentido, certo? Bom, o default é quando a gente não escreve nada, quando a gente não coloca nenhum modificador, certo? Apenas classes do mesmo pacote conseguem acessar. Ou seja, o que é um pacote? A gente viu isso lá no começo. São basicamente as pastas, certo? Só que no Java a gente chama de pacote para diferenciar. O default também é conhecido como package private. Por enquanto a gente também não vai aprofundar muito no default. A gente vai focar mais no public e no private, beleza? Bom, essa é uma comparaçãozinha mais básica. Vamos entender aqui algumas boas práticas de como usar. Vou colocar da mesma maneira aqui. O public seria métodos que representam ações, principalmente. O private, geralmente, atributos. Quase sempre a gente vai deixar os atributos privados, certo? Os construtores a gente geralmente deixa público. Bom, tem exceções, claro, todos têm exceções, mas geralmente, normalmente, a gente vai deixar public, certo? O protected default, vou colocar aqui também, vou colocar assim, apenas em casos específicos. Quando a gente tiver uma necessidade específica, a gente vai usar o protected e o default. Por enquanto, é importante apenas que conheça a existência, né? Essa abordagem aqui, geral, é a mais comum que a gente pode ter no Java, certo? Vou colocar aqui em verdinho. No Java. Essa aqui é uma abordagem mais comum que a gente vai ter, certo? Vamos ver lá no código como que isso funciona. Vamos ver no geral. Beleza, a gente acabou de criar aqui a classe pessoa. Ela já vem como pública, né? Agora a gente tem nosso modificador de acesso que a gente entende. Vamos começar a criar a pessoa. A gente vai criar um private string nome, um private
private int idade e vamos criar um construtor. Assim como a gente viu em aulas passadas, no IntelliJ a gente consegue usar o Alt Insert para gerar um construtor. Vou gerar com os dois aqui para gerar um construtor public pessoa que recebe string nome e int idade, certo? Bom, assim como a gente viu, existem os getters e os setters. Nesse caso aqui, o IntelliJ também consegue gerar para a gente, porque é muito comum no Java a gente ter nossos getters e setters. Se a gente quiser só getter, pode colocar só getter, só setter ou os dois. Nesse caso aqui a gente quer os dois. Aqui eu estou usando Shift, setinha para baixo, assim como a gente viu em aulas passadas nos construtores. Vamos dar um OK e já gerou tudo aqui para a gente. O getNome e o setNome, o getIdade e o setIdade. O IntelliJ já gera isso para a gente, para ficar mais rápido, para facilitar o nosso desenvolvimento, certo? Até porque escrever tudo isso na mão é meio chatinho, certo? Nesse caso aqui a gente pode validar, a gente pode tirar, assim como a gente já viu antes, a gente vai colocar if nome, vou colocar negar.nome, is blank, ou seja, é vazio. A gente vai ter aqui o this.nome é igual a nome, ou seja, se o nome é vazio, porém aqui está negando, ou seja, se o nome não é vazio, o nome vai ser igual a nome e o nome vai ser definido, vai ser setado, né? Bom, a gente coloca aqui, em vez do setIdade, a gente quer encapsular melhor essa ideia, a gente não quer colocar uma idade. A gente quer simplesmente colocar um public void, em vez do set a gente pode fazer aniversário. Não recebe nada, também não retorna nada, e apenas idade mais. Uma pessoa não pode voltar no tempo e regredir a idade, mas pode fazer um aniversário e aumentar a sua idade, certo? Bom, eu poderia tirar também o setNome, mas isso não é necessário. Vamos deixar aqui do jeito que está validadinho. Aqui no main, a gente vai colocar aqui a classe main, o método main, nosso método principal, e definir aqui pessoa p é igual a new pessoa, e aqui eu tenho new pessoa, e aqui eu tenho um construtor, né? Então a gente pode vir com Guilherme 20. A gente pode dar um sout no pessoa, na verdade é p, né? p.getNome. A gente pode dar também um p.getIdade, para a gente ter a idade. Ó, nome. E idade. p.getIdade. E a gente pode dar um p.fazer aniversário. E um p.setNome. João, por exemplo. Que eu estou definindo o nome João. Eu vou pegar isso daqui de novo. Vou colocar aqui embaixo para a gente ter de novo. Vamos rodar o código para a gente ver. Beleza, rodou aqui. Vamos ver. O nome é Guilherme, tem 20 anos. A partir daqui, depois, ele fez aniversário. O nome virou João, que a gente definiu também como João. E fez aniversário e tem 21 anos. Perceba que a idade não pode ser alterada diretamente. Ela só muda através de um método da própria classe, mantendo o objeto consistente, mais protegido e mais condizente com a realidade. Eu vou tirar esse setNome João e vou modificar o fazer aniversário. Vou colocar apenas um sout aqui de print e colocar um parabéns. Vamos rodar aqui novamente para a gente ver. Agora o Guilherme tem 20 anos. Parabéns, fez aniversário. Guilherme agora tem 21 anos, certo? Bom, nessa aula você aprendeu a controlar o acesso dos dados de uma classe usando modificadores de acesso. Aí a gente viu que o private ajuda a proteger os atributos e o public permite expor apenas o que realmente faz sentido de ser exposto.
Esse conceito é a base do encapsulamento, que é um dos pilares da orientação a objeto. E bom, considerando tudo que a gente aprendeu hoje nessa aula, eu queria também deixar um exercício para fixar melhor essa ideia de encapsulamento. Vou escrever aqui, eu quero que você crie uma classe chamada produto. E nela, eu quero que você coloque nome, preço e estoque. Todos esses atributos devem ser private. Todos esses atributos devem ser privados. Depois eu quero que você implemente um construtor para inicializar todos esses atributos, getters para todos os atributos e setter, vou colocar aqui um setter apenas para o preço. E esse setter aqui tem que aceitar apenas valores maiores que 0, certo? Também quero um método que se chama vender. Vou tirar esse aqui, esse 1, né? Um método vender, que recebe a int quantidade. Nesse caso, esse método diminui o estoque. Se houver estoque, né? Tem que ter essa validação. E também tem que ter um main que crie produto, tente alterar dados e é isso. Nesse main também eu queria que você desse uma brincada para tentar alterar dados que não podem ser alterados e quebrar um pouco a cara vendo os erros e afins, certo? Vou colocar aqui em vermelho, ficar tudo em vermelho, né? Essa parte toda aqui, certo? Bom, brinque bastante com esse exercício e a correção desse exercício vai estar lá no GitHub, certo? Qualquer dúvida, só chamar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E é isso, até a próxima.